povo, hoje quero compartilhar com vocês sobre a série, vou terminá-la esta noite, mas hoje quero compartilhar um segmento muito importante do que é ser uma testemunha de Jesus Cristo com poder e com fogo. Então vou narrar desta forma: já aconteceu com você que quando se converteu ao cristianismo, a Jesus, você falava de Cristo para todo mundo, estava em todos os cultos de oração, vinha a todos os serviços religiosos, mas inconscientemente dentro da igreja pré-programamos as pessoas para perder o fogo. Você vai ver em 3 meses, eu te vejo em 3 meses completamente sem o fogo espiritual. Ou seja, é como se já proclamássemos para que a pessoa não continue nesse fogo. E no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus Cristo corrige uma das igrejas e diz: vocês perderam o primeiro amor. Aquele primeiro amor em que você estava completamente apaixonado por Cristo. E não, Apocalipse capítulo 2, não 12, eu acho que falo bem espanhol. 2 versículos, não digo, me joga da janela que eu caio na rua, como o porto-riquenho. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor, aquele amor pelo qual fazíamos tudo por Deus. Aquele amor era uma paixão profunda, essa é a palavra exata. Era um fogo ardente por Deus, pelas coisas sagradas de Deus, orar intensamente, buscar a Deus com fervor. Mas à medida que o tempo foi passando, infelizmente começamos a perder isso. As tribulações da vida, os problemas cotidianos, as preocupações diárias começaram a nos afastar. E veja o que diz a Sagrada Escritura em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Aconteceu com esse homem o mesmo que aconteceu com muitos. Diz assim: por isso te aconselho que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas próprias mãos. Timóteo era um jovem de 30 e poucos anos de idade, um homem ainda jovem. Ele tinha uma igreja de 50.000 pessoas. E naquele momento, uma perseguição de Nero foi desencadeada. Nero era um imperador romano que veio atacar a igreja, mas ele se achava até mesmo Deus. Então ele os queimava em betume quente, os colocava na prisão, os matavam, os perseguiam. E a perseguição era tão grande naquela época. E então ele diz a Timóteo: Timóteo está com medo. Ele está com um problema de medo, mas o problema de Timóteo é que ele foi perdendo aquele fogo inicial, foi perdendo aquela paixão ardente por Deus, e chegou um momento em que o medo o dominou completamente. E o medo é tão desgraçado, tão terrível, que o medo realmente te paralisa completamente. O medo te deixa totalmente paraplégico, você simplesmente não consegue tomar decisões importantes. O medo, na verdade, não é apenas uma emoção qualquer. É um demônio, porque Deus diz mais adiante, no versículo 7, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Porque Timóteo estava passando por esse problema com o medo, depois o medo de ser pego, eles o colocaram na prisão. O medo é mais de que o desprezassem por ser jovem. Então eles o desprezaram. Aqui o homem está numa encruzilhada. E Paulo lhe diz: reacenda o fogo que estava ali presente agora antes. Você perdeu o dom que você tinha como evangelista, pastor, profeta, você o perdeu por causa do medo. Muitos perderam por causa das preocupações da vida. Muitos perderam porque nunca criaram raízes, nunca se firmaram em Cristo. Outros perderam simplesmente porque as coisas vão mal e culpam a Deus por isso. Então isso acontece com esse homem. E vamos lá. Então, quando Jesus diz em Mateus 3, versículos 11 a 12, e o Senhor fala sabendo que nós vamos passar por momentos assim, em que perdemos esse fogo em qualquer área, seja na família, perde-se o fogo no casamento, porque quando se perde o fogo com Deus, perde-se em todas as áreas. E veja o que acontece com ele aqui. E eu realmente, vamos ler, 1, 2, 3, vai. E eu, na verdade, ajuda-me, Michele,
eu te batizo em água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, João Batista, está falando aqui, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará. De quem ele está falando? De Cristo. E como você vai batizá-lo? Não consigo ouvi-los. Espíritu Santo y fuego. Levante a mão em quê? No Espírito Santo. E olhe para a palavra em fogo. Ok, veja o que significa ser batizado no Espírito Santo. Existem, de fato, 3 batismos diferentes. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, ou como também é conhecido no Espírito Santo, e o batismo no fogo. O batismo com o Espírito Santo, em particular, é uma experiência muito importante. Obrigado. É ser completamente mergulhado no poder de Deus para, assim, ser uma testemunha fiel de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 5. Em outras palavras, Deus nos dá isso, o mergulhar. Ele nos mergulha, nos coloca completamente dentro, como pegar um pedaço de roupa e colocá-lo em uma tinta. E quando a roupa sai, ela sai totalmente cheia da cor vibrante da tinta. Quando somos batizados com o Espírito Santo, somos batizados, mas João certamente batizou com água, porém, vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, em outras palavras, como você sabe que depois de ser cristão, depois de receber Cristo como Senhor e Salvador, não é para ficar aí parado? Há pessoas que ficam realmente satisfeitas com isso, mas se você se acomodar aí, isso significa que a sua vida cristã, tudo o que resta e verdadeiramente até que Cristo venha, será miserável, em completa derrota. Você não consegue suportar as tentações, vive deprimido, desanimado. Você é cristão, vai para o céu, mas existe uma experiência verdadeiramente para viver realmente acima dos problemas nesta vida. Vocês dão uma salva de palmas para Jesus? Há um batismo que é prometido, é a promessa que o Pai fez à igreja e disse, eu prometo a vocês, não apenas vão me receber como Salvador, mas disse Cristo, eu vou batizá-los, vou colocá-los, vou mergulhá-los em poder. E aí diz o versículo 8, e eu vou fazer isso, aqui vem o segundo batismo. O batismo diz, farei para que sejam batizados, diz, vocês serão minhas testemunhas quando o poder vier sobre nós. Para serem testemunhas, uma testemunha é alguém que realmente viu, ouviu e experimentou os acontecimentos. Quantos de vocês já viram, ouviram e experimentaram o Senhor? Levantem a mão. Como Salvador, como Senhor, como provedor, quantos podem dizer, eu conheço a Deus, Deus é meu provedor? Acho que ninguém. Aliás, você não pode ser testemunha daquilo que não viu e daquilo que não ouviu. Você é testemunha daquilo que você viu e ouviu. E veja que nesta igreja já vimos muito e já ouvimos muito. Então você não tem desculpa. Não, mas é que eu sou cristão e não sou pregador. Você não precisa ser pregador. O problema é que o medo não deixa você falar com as pessoas. Mas você tem uma experiência. Quantos de vocês conhecem Jesus como o curador? E você sabe que cura, então levante a sua mão e aí vem alguém e argumenta com você, não, mas isso é apenas história. Você diz, desculpe-me, mas eu fui realmente curado. Ou seja, você já viu, não precisa ser um pregador para ser uma testemunha, você simplesmente precisa ter um testemunho verdadeiro. E quantos aqui têm um testemunho forte? E do que ele fez, aliás, se você não tem, você não nasceu de novo. Porque para isso, para ser testemunha de Cristo, é preciso ter visto, ouvido, não foi alguém que contou para você. E conhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus faz 3 promessas, vão e batizem com água, e depois ele diz, eu quero que quando me receberem, haja um batismo extra, um segundo, que se chama batismo no meu Espírito Santo. Isso significa que ele vai lhes dar um poder para que vocês tenham uma vida vitoriosa, para que o medo, a ansiedade, a preocupação não vençam vocês. Vocês precisam de poder.
E muitos de nós vivemos uma vida medíocre com inseguranças, com falta de identidade, porque não recebemos a plenitude do Espírito. Não fomos cheios, mergulhados no poder. Então, olhem para mim, por favor, todos vocês. Qual é o principal propósito deste batismo com o Espírito Santo? Ainda não me passaram as anotações. Qual é o principal propósito? O principal propósito do batismo com o Espírito Santo é ser testemunha. Quem é uma testemunha? É aquele que experimentou, aquele que viu, aquele que diz: eu sei que sei, ninguém vem me contar história. Eu me lembro de um dia em que levei o Ronald, quando ele tinha 9 aninhos, a um estádio em Medellín, Colômbia, e Deus curou um menino com a mão torta, faltava carne aqui, era cheio de buracos, e Deus endireitou a mão dele, diante dos seus olhos. E o Ronald me dizia: papai, agora ninguém pode me dizer que Deus não faz milagres. Porque ele tinha visto. Aqui parece que ninguém se alegra. Você pode tirar isso por um momento. Ainda não vou tocar nisso. Em outras palavras, você não tem desculpa para não testemunhar para a sua família. Conte quem você era antes e agora o que Deus fez na sua vida. Eu não disse que você é perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas quantos podem dizer: eu era assim e fui transformado? Então você já tem testemunho em todas as áreas. Agora veja isso. Jesus diz: como você sabe qual é a evidência de que você foi batizado no Espírito? A primeira evidência que aparece é que você começa a falar em outras línguas. Mas as línguas eram para o passado. Mas as línguas não são para agora. Bem, isso é o que a religião lhe ensinou. Mas a Bíblia diz que no capítulo 2 do livro de Atos, vamos lá, no versículo 2 estavam reunidos 120 apóstolos, 120 pessoas. E o Espírito de Deus veio e ali os batizou, os mergulhou no poder para terem uma vida vitoriosa, para serem testemunhas de Jesus. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que soprava, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3, vamos ler tudo. 1, 2, 3. E lhe apareceram línguas repartidas como que de fogo. Idiomas. E isso era normal. As pessoas viam línguas de fogo nas cabeças das pessoas. E o que aconteceu com eles? À medida que se acomodavam neles, em cada um deles. Quais são as evidências? Que aquelas línguas tinham poder e fogo. Aqui vem. E todos foram verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Um breve momento. Este é o princípio. Você fala da abundância do coração. Quando você está completamente cheio de amargura, quando você está verdadeiramente cheio de amargura, tudo o que realmente sai da sua boca é pura amargura. Quando você está completamente cheio de ansiedade, o que realmente sai da sua boca é somente ansiedade e mais ansiedade, e sem nenhum medo, tudo simplesmente sai do que você estiver verdadeiramente cheio. Esse é o princípio de Mateus 12:34. Da abundância do coração fala a boca. Então, da abundância do coração fala a boca. O Espírito de Deus se assentou e vieram línguas. As pessoas, olhem para mim, por favor, parem de ficar mandando mensagens, me escutem, por favor. E você está vendo línguas caindo sobre a cabeça das pessoas. E todo mundo sentadinho, os 120 tinham estado ali horas orando. Eles estavam unidos e de repente acontece, vamos olhar para trás, e diz o versículo 4, e diz aquele em Atos 2:4, e diz que ele veio e vieram as línguas. E ele diz, e tendo, dê-me o verso, Atos capítulo 2, versículo 4. E ele disse, segundo o Espírito, e eles começaram a falar. Obrigado, uma pessoa disse aqui, o que eles começaram? Se você está realmente cheio do Espírito, o que é que você vai falar? Obrigado, porque o resto não me ajuda. Eu vou para o culto das 6, porque aqui ninguém me ajuda. Ok, se você está cheio do Espírito Santo, o que você vai falar?
Aqui ninguém me ajuda de verdade. O que é que você vai falar sobre línguas e por que que as pessoas têm tanto problema em falar línguas estrangeiras? No momento em que você está cheio, o coração está completamente cheio, transborda, e você fala porque está cheio da língua do céu, da verdade divina. Vocês todos me ouviram? Não, mas meu pastor. Esqueça seu pastor e sua pastora. Deus fala, diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Como eles sabiam? Começaram a falar em outras línguas. E você entende as línguas? Não. Mas Deus entende. Diz que aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas sim a Deus, pois ele fala mistérios em espírito. Amém. Então, por favor, veja. Então, bem, Mussaiá. Então Jesus disse: vocês, quando forem cheios do Espírito, vão começar a falar em outras línguas. Esse é um sinal de que eu lhes dei o poder para que testemunhem o que experimentaram, o que viram, o que ouviram. Não fiquem calados. E em segundo lugar, ele disse: o segundo ponto não para por aí. Aviso para que anotem. A evidência de que falaremos em línguas, de ser batizado com o Espírito, é ser mergulhado, imerso no poder do Espírito. Agora você é uma dinamite, agora sim é uma dinamite que está dentro de você. E como você sabe disso? Quando vem a tentação. Antes você não tinha força, suas pernas tremiam. Agora com o poder você resiste. Antes, quando vinha o medo, você dizia ai, 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 e agora você se mantém firme porque tem o poder. Você não pode viver a vida cristã com sua própria força. Você precisa do poder. Diga poder. Levantem todas as mãos, por favor. Então, a evidência, vamos lá. Então, há 2 requisitos para ser testemunha. O primeiro requisito é ser batizado no poder, na dinamite. 2, vamos para o próximo, por favor. 2, uma testemunha deve ser batizada com fogo. Como eu explico isso? Veja o que eu vi em 30 anos de ministério. Foi salvo, começou em fogo por Cristo e começou a servir, orar, servia em tudo. Orava, jejuava, vinha a todos os cultos. Mas depois de um tempo, quando vieram as preocupações da vida, os problemas, as perseguições, as tentações, começaram a se afastar. E depois disso, chegou um momento em que essa pessoa fala em línguas. Crê na plenitude do Espírito. Mas não é uma testemunha, não testifica, não fala. Você ouve as orações dele, e são orações secas. Mas fala em línguas. Mas alguém diz, mas tem poder? Sim, mas uma bomba sem acendê-la não explode. Uma bomba sem acendê-la, diga para quem está ao seu lado que vão colocar fogo agora, diga. Mas diga, eu preciso de ajuda. Então, uma bomba, uma dinamite sem colocar fogo não explode. Então, muitos cristãos hoje vão de culto em culto, todos os domingos, de congresso em congresso, de discipulado em discipulado, de oração em oração. Todo mundo já impôs as mãos sobre eles tantas vezes que o cabelo está até caindo de tantas mãos que já colocaram. Foram abusados espiritualmente e não se acendem, não explodem. Diga para quem está ao seu lado, vão te colocar no fogo. Ok, a vida cristã sem isso é realmente muito entediante. Que tédio! E onde você vai à igreja? Igreja outra vez. Você precisa de um fogo. Mateus 3,11. Se você ainda está no mundo ainda hoje e ainda gosta do mundo, da música e dos valores e dos seus padrões. Se você gosta do mundo, você ainda não pegou fogo. Porque existem 2 fogos. Existe um fogo estranho e existe um fogo do céu. Você está em chamas pela balada. Você está em chamas pelo mundo, mas não por Deus. Agora veja isso. De verdade, disse João, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de amarrar a correia do seu sapato.
esse é o pássaro, esse é o cavalo, esse é Cristo, esse é Deus, esse é o Senhor. Eu não sou digno nem de amarrar a correia. E disse, e ele vem com tanto que vai batizá-los primeiro em dinamite, para que vocês vençam as tentações, os problemas, as circunstâncias, e para que sejam testemunhas que não possam ficar calados, que onde quer que vão, falem de mim. Agora ele diz, vai batizá-los com o Espírito Santo. Isso é com o poder. E diz, e aí? Mas você viu que nem o fogo pode ser dito como fogo. É fogo. Na França, eles realmente dizem fogo. Então, há muitos de vocês que estão aqui. Fogo. Em português se diz fogo. Fogo de chão. Não vá comer agora fogo de chão. E Espírito Santo aí. Fogo. Levante sua mão. Diga, Espírito Santo, enche-me. Batiza-me com o Espírito Santo, por favor. Pode se sentar agora, por favor. Antes eu realmente sempre chegava e encontrava um povo a quem eu dizia, por favor, aplauda, pule, e eu ficava realmente bravo. E Deus me disse, espera um pouco, esse não é o seu trabalho, é trabalho do meu Espírito. Coloca no fogo. Toque quem está ao seu lado e diga, olha, o fogo está vindo para você. Escute, e de verdade, com o Espírito Santo e com fogo, vamos lá, com o Espírito Santo e com fogo, uma testemunha com o poder do fogo. Veja bem, é muito interessante que crentes cheios do Espírito Santo não testemunham. Eu já vi isso, eu digo, mas eles não falam de Cristo. E quando fala faça esta oração comigo, repita, isso não é evangelismo. Não, repita não. Não. Se você é uma testemunha, não deve se envergonhar de quem está na sua frente. Se você é uma testemunha de Cristo, pode orar em voz alta. Tem uns que oram como espiões secretos, agentes secretos. Pai, em nome de Jesus, abençoa eles para mim. Porque tem medo, tem vergonha. Por que você teria vergonha do que te salvou, te libertou, te amou, que morreu por você? Diga para quem está ao seu lado, o que você precisa é de fogo, irmão. Muitos vão de conferência em conferência, de congresso em congresso, libertações em massa para a pastora Grécia, para o pastor, deixam eles loucos. Já foram libertos 5 vezes do polichel. O que é o polichel? Polichando, fazem os polichel, como se diz polichando? Polindo, e o outro, e nunca é próprio, não ganham uma alma para Cristo. E as orações que fazem, todas entediantes. Dizem, o que está acontecendo com eles? Tem dinamite, mas ainda não explodiu. Quantos querem explodir hoje? Continue, por favor. O primeiro se encheu de poder. Segundo diz, a explicação é esta: tem o poder, mas não tem o fogo. Não estão acesos com o fogo pelas almas. Somos a luz do mundo, disse Jesus. Antes de ser luz, você deve arder primeiro. Ok, espere um minuto, continue. As lâmpadas só funcionam com óleo. Quando Cristo falou da parábola das 10 virgens, uma história, 5 delas, infelizmente, pegaram suas lâmpadas e se esqueceram completamente de colocar o óleo essencial. E o que é o óleo? Representa o poderoso Espírito Santo, cheios de poder e cheios de fogo, verdadeiramente e realmente em chamas. Dê uma cotovelada em quem ao seu lado e diga, olha, fogo. Então espere. 5 virgens foram embora. E quando Jesus Cristo vem no arrebatamento, elas dizem, ai, a casa está vazia. A última vez que o apóstolo orou por mim foi no capítulo de 2017. Ai, mas Cristo está nas nuvens. Senhor, posso ir buscá-la? Disse, tarde demais, muito tarde. Você tem que manter essa lamparina acesa, cheia.
levante a mão. Se você quer ir no arrebatamento, tem que ter sua lâmpada cheia. Se quer vencer o inimigo, tem que ter a lâmpada cheia do Espírito. Espere. A lâmpada funciona com óleo. Muitos crentes estão cheios, falam em línguas, mas não estão verdadeiramente ardendo. Para que serve isso, afinal? Vou falar com a pastora Grécia para que ela faça outro policial da libertação para mim. E vou até a querida pastora Érica, a profeta Érica, que me deu uma abençoada palavrinha. Outro jeitinho, mas não está ardendo, nunca explode. Não, mas eu acho que vou aos negócios, ao presidente dos Edegones, porque ele é o presidente e ele vai resolver todas as minhas finanças pessoais. E ele te abençoa e diz: primeiro você tem que dizimar. Ah, não, essa palavra não é de Deus. Jeitinho de polir, polimos e continuamos polindo e nunca explodimos, nunca falamos de Cristo. As orações são mortas, tem que ser orações com poder. Não pode ter medo de tomar decisões, de ir para novas dimensões. Vire-se. Jeitinho, eu inventei essa palavra. É de polish, é polir, sabe? É um processo de polimento, realmente assim. Olhem para mim todos. Olha, esta era uma lâmpada dos tempos de Jesus. Nós a trouxemos de lá e a vendemos na livraria por $4.000. Pronto, já podem me tirar da internet agora, não é brincadeira. Assim eram as lâmpadas daquela época. Nem são vendidas, nem as vendemos aqui. É só um exemplo para que você veja. Olha esta, como se diz? O pavio. Olha ali o pavio. Mas isso funciona com óleo. Se não tiver óleo, isso não funciona. E Cristo disse: 5 virgens não tinham óleo, não eram cheias do Espírito e do poder e do fogo. Quando Cristo veio, elas ficaram. Estar completamente vazio do Espírito te custa o arrebatamento e depois, inevitavelmente, te custa a própria vida. Aqui estava, e por mais que nós, por favor, me dê um papelzinho, uma toalha, eu digo: este é você, exatamente. Faço uma libertação em massa, uma libertação pessoal, um aconselhamento pessoal e continuo polindo. Mas por mais bonita que esteja, ela nunca acende de verdade. E as orações: Senhor, tu bem sabes, esse velho barata, ele as faz. Você não é uma barata, você é filha de Deus. Diga para quem está ao seu lado: você é filha de Deus. E você tem poder e autoridade. Você tem poder para fazer milagres. Você tem poder para prosperar. Oh! Alguém grita. Não importa o quão bonita seja esta aqui. Não importa. Ai, meu apóstolo, mas é que a lâmpada é muito bonita. Mas o mais realmente valioso desta lâmpada não é a lâmpada, é o azeite que é precioso. Quem aí, muitos de vocês que falam as mesmas línguas de 20 anos atrás? Rabazanda comanda, eu comando. Levante a sua mão agora mesmo e comece a falar novas e variadas línguas. Levante a sua mão, vamos lá, comece agora, sem demora. Pai, em nome de Jesus, enche-os com teu Espírito Santo, uma língua nova, esse fogo venha, essa lâmpada preenchida. Diga a Ele: Espírito Santo, preciso de você, preciso de você, preciso de você. Você me vê pregando? E de repente, a sujeira, e eu diria, exceto língua, porque é que da abundância do que estou cheio é o que sai de mim. Como diz o argentino: o que você quer que eu diga, che? Estou cheio do Espírito, mas esses são os cristãos da igreja. Como vai, irmão? Bem, aí. Reclamando, murmurando, mas eles falam em línguas e tem muita dinamite. Mas então o Senhor disse: para que essa dinamite exploda, eu vou colocar fogo. Espera aí,
espera aí, esse fogo, levanta-o, não vem por uma pregação bonita. Não vem por uma pregação motivacional. Oh, você viu aquela pregação do apóstolo? Muito inspiradora. Não, isso não te muda. Não te muda. Não muda a sua maneira pobre de pensar. Não muda a sua maneira de estar doente. Não te muda, por mais inspiradora que seja. Isso não te coloca em chamas. Podem, por favor, se sentar. Podem se sentar todos. Podem se sentar agora, por gentileza. Vamos lá. Nós buscamos alternativas de fora, porque por dentro estamos vazios. As lâmpadas só funcionam com óleo. Vamos lá, por favor, qual é o verdadeiro e real propósito do fogo? Primeiro, purificar o coração. Segundo, despertar uma paixão profunda e ardente pelas almas. Despertar uma paixão por Deus. Se eu tenho que te convencer a vir para a igreja no domingo, então você não está em chamas, sua lâmpada está seca, está completamente apagada. Mas se você está cheio do fogo, você se levanta às 3 da manhã, estou pronto para ir para a casa de Deus, vamos lá, vou com minha família, pego meus filhos, não importa o que o diabo levante, eu vou para lá. Diga fogo, por favor, levante sua mão e diga fogo agora. Ouça isso, termino com isso. 3 minutos. Não podemos ser luz sem antes sermos acesos com fogo. Somos a luz do mundo. Oh, eu sou a luz do mundo, irmão. Mas por que você não fala de Cristo? Por que você não testemunha o que Deus fez? Muito simples, sua lâmpada está vazia. E ouça, diz, a pessoa que acende o fogo em mim tem que ter tido uma experiência com o fogo. Continue, por favor, porque quero correr para cá. Jeremias 29. O que te motiva? Desencadeia 2 coisas. Paixão por Deus, pelas coisas de Deus. Desperta em você uma paixão. E o que é paixão? É uma força interna que faz, que realmente te impulsiona, que verdadeiramente te motiva a se levantar todos os dias e sabendo que não importa o que o diabo levante, há uma paixão ardente e inabalável por dentro. Isso não é algo natural. Isso não vem das drogas de forma alguma. Isso não vem da pregação motivacional, não. Isso realmente vem da verdadeira e única fonte do fogo, que é o Espírito Santo. E não me lembrarei mais dele. O homem Jeremias está cansado de um povo rebelde. Ele disse: Senhor, não vou mais pregar para esse povo muito rebelde. Não falo mais de ti, nem falarei mais do seu nome. No entanto, já não quero mais pregar. No entanto, havia em meu coração um fogo ardente preso nos ossos. Vou tentar aguentar, mas não consigo. Isso é paixão. Se você nos assistiu hoje e tomou a decisão de aceitar Jesus em seu coração, quero que repita esta oração comigo. Se você ainda não disse Senhor, não aceitou Cristo em seu coração, repita. Diga, Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador. Me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio de todo o meu coração, repita, creio de todo o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Deus te abençoe. Se este vídeo foi uma bênção para você, compartilhe com um amigo, inscreva-se em nosso canal para não perder outro vídeo ou transmissão ao vivo. Nós te amamos e te abençoamos. Até a próxima.